Conhecendo ao nosso Deus, nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Ele nos abençoa, Ele nos honra e Ele não menospreza os nossos esforços. Esse é o estudo de número 1073 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia Sagrada nos mostra a ação de um bebê que fez a diferença em toda a vida dele. Vamos ao nosso tema, abrindo o próprio caminho. É a história de Pérez. O nosso texto base está no livro de Ruth, capítulo 4, verso 12, que diz assim: seja tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém, e com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, sejam a tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Essa é a bênção que os anciãos de Israel abençoaram a Boaz, pois Pérez teve um nome afamado e reconhecido entre os israelitas. Gênesis capítulo 29, verso 35 diz: Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A este deu o nome de Judá e afirmou: dessa vez louvarei o Senhor. Judá era filho de Lia com Jacó. Judá era o quarto filho desse casal e significa louvado, porque Lia disse: desta vez louvarei o Senhor. Jacó com Lia ou Leia, dependendo da tradução, tiveram a Judá. E Judá cresceu, Judá se casou e se casou com uma mulher cananeia, e eles tiveram 3 filhos. Gênesis capítulo 46, verso 12, a parte inicial diz assim: estes foram os filhos de Judá, Onã e Selá. A Bíblia não relata o nome da mulher cananeia, que era a esposa de Judá. E é importante nós entendermos essa história para conseguirmos chegar em Pérez. O primeiro filho de Judá, o filho primogênito, se casou com uma mulher. O nome dessa mulher era Tamar, mas era um homem que não agradava a Deus. Gênesis no capítulo 38, verso 6 e verso 7 diz: mais tarde, Judá casou seu filho primogênito com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que o filho mais velho de Judá praticava, e por esse motivo o fez morrer. Morreu, e era costume a lei do levirato, ou seja, o irmão do falecido deveria se casar com a viúva, e o primeiro filho seria descendente do falecido. Onã, que era o outro filho de Judá, ele se casou com Tamar, mas ele não quis ter filho com ela, para não ser considerado descendente de e fazia o que não agradava a Deus, e ele também morreu. Agora imagina, Judá, ele perdeu seus 2 filhos, e ele prometeu para Tamar que assim que Selá, o terceiro filho dele, estivesse na idade de casar-se, ele se casaria com ela. Mas Judá não cumpriu com a sua palavra. Após a morte da esposa de Judá, aquela cananeia, Tamar, vendo que Selá não suscitaria descendentes, ela se disfarçou de prostituta e ela se relacionou sexualmente com Judá uma vez e engravidou. E a gravidez era de gêmeos. Gênesis capítulo 38, verso 26 e o verso 27 diz: Judá os reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a
como esposa ao meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Quando chegou o tempo do parto, descobriram que Tamar ia dar à luz gêmeos. Judá, com medo de que Selá morresse, assim como morreu seus outros 2 filhos, se recusou a dá-lo como esposo para Tamar. E no momento do parto, a posição dos bebês não estavam normais, não. Vamos ver, Gênesis capítulo 38, verso 28 diz: durante os trabalhos de parto, um dos gêmeos colocou uma das mãos para fora. A parteira pegou um fio vermelho e amarrou-o no pulso dele e afirmou: foi este quem saiu primeiro. Quem saiu primeiro era o primogênito, mas logo que ela amarrou o fio vermelho, o bebê recolheu a mão e o outro saiu primeiramente. Gênesis 38, 29 diz assim: contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e foi seu irmão quem de fato saiu primeiro. Então a parteira exclamou: tu abriste teu próprio caminho, e portanto o chamaram de Pérez. Pérez significa rompedor. A parteira disse que Pérez abriu o próprio caminho. Ele foi considerado como um batalhador, um lutador, um vencedor. Pérez ficou sendo primogênito de Judá e ele ficou com as bênçãos da primogenitura. Mateus no capítulo 1, verso 3 diz assim: Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Pérez foi de muita importância na linhagem de Judá. Sabe por quê? Como nós lemos em Mateus, porque consta na linhagem messiânica. E Pérez, ele foi citado diversas vezes na Bíblia, principalmente no livro de Crônicas e Neemias. Pérez, ele é citado em Ruth, como nós vimos no nosso texto base, e citado como sinônimo de bênção. Ruth capítulo 4, verso 11, verso 12 diz: e todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordaram dizendo: nós somos testemunhas que Yahvé torne essa mulher que entra agora em tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém, e com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, sejam a tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. A família de Pérez foi uma família abençoada, foi considerada uma família de honra, uma família de parâmetro para Israel, uma família numerosa. E Pérez foi considerado um ancestral, mas alguém muito importante para o povo de Belém. E da descendência de Pérez, muitas famílias se destacaram devido à importância dele. Vamos nos lembrar dos Amulitas e os Esronitas. Segundo Samuel capítulo 23, verso 8 diz assim: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Dino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Era uma descendência de homens valorosos, homens corajosos, homens destemidos. E nós lemos no versículo que um só homem se opôs a 800. Esse fato é citado em Crônicas, mostrando a importância e o apoio que eles deram ao reinado de Davi. 1 Crônicas capítulo 11, o verso 10 e o verso 11 diz: e estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reinado com todo Israel, para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Raquimonita, chefe dos capitães, o qual brandia
brandindo a sua lança contra 300, de uma vez o matou. Davi era da descendência de Judá. Davi foi apoiado pela sua família, e na família de Davi, os descendentes de Judá eram homens corajosos, homens valentes, homens destemidos, e da descendência de Pérez tiveram capitães do exército. Em 1 Crônicas capítulo 27, o verso 2 e o verso 3 diz: à frente da primeira divisão, designada para o primeiro mês, estava Jazobeão, filho de Jabidiel. Ele era um dos filhos de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército. Jazobeão era chefe dos oficiais. Ele era um homem corajoso, valente, destemido, assim como os descendentes de Pérez. E Davi, ele era da descendência de Pérez. Ruth capítulo 4, do verso 18 ao verso 22 diz: essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esdrom, Esdrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Davi era descendente de Judá, de Pérez, de Esdrom, e assim por diante. Homens valentes, homens corajosos, homens destemidos. E Neemias, ele nos mostra que os descendentes de Pérez eram homens notáveis. Neemias capítulo 11, verso 6, os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens notáveis, homens de destaques, porque eram valentes, eles eram vigorosos, eles saíram do exílio babilônico e eles habitaram em Jerusalém. Também o primeiro governador de Jerusalém, que liderou o retorno do primeiro grupo de judeus do cativeiro babilônico, era descendente de Pérez. Ageu no capítulo 1, verso 14, diz: sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. Olha só, eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na construção da casa de Yahvé, do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Zorobabel, segundo os estudiosos, era um descendente de Pérez, e ele voltou do exílio babilônico, se tornou governador de Judá, organizou a reconstrução do templo em Jerusalém, reconstruíram o altar, aonde ofereceram sacrifícios. Lá eles celebraram as festas do Senhor. Ele era um homem temente a Deus, e ele recebeu profecias, tanto através do profeta Ageu como do profeta Zacarias. Vamos ver uma profecia bem conhecida? Zacarias capítulo 4, verso 6 diz assim: então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Senhor dos Exércitos. Deus era com Zorobabel, Deus o fortalecia, Deus o animava, porque era grande a oposição que ele enfrentava pelos estrangeiros que moravam em Israel. E aquele bebezinho que colocou a mão, lembra? Ele colocou e depois ele guardou a mão, sendo o segundo a sair. Aquele bebê que colocou a mão e teve um fio vermelho amarrado, saiu depois de Pérez. Gênesis capítulo 38, verso 30 diz: em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Zerá significa o nascer do sol, subida, aquele que brilha. E ele ficou como sendo o segundo, pois Pérez saiu do ventre da sua mãe em primeiro lugar. Zerá também teve descendentes importantes em Judá. 1 Crônicas capítulo 2, verso 6. E os filhos de Zerá foram Zimri, Etã, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Eles foram homens líderes, homens de destaque. E como descendentes de Judá,
Eles tiveram muita importância em Israel, mas um descendente de Judá, muito conhecido por todos, é Acã. Acã, por causa dele, Israel perdeu a guerra para o povo de Ai. Josué capítulo 7, verso 18 e verso 20 diz assim: e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Acã se deixou seduzir pela cobiça lá quando Josué foi tomar a Jericó e ele desobedeceu a ordem do Senhor. Ele pegou objetos de Jericó e não poderia ter pego. Eu vou começar a concluir. Pérez, o filho de Judá, ele foi participante de uma grande bênção, de uma grande promessa. Gênesis capítulo 49, verso 10 diz: portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Pérez foi participante da promessa do nascimento do Messias, o Salvador do mundo. Pérez abriu seu próprio caminho ao nascer primeiro. Embora Zerá tentou, mas Pérez ele conseguiu, ele rompeu, ele venceu, ele foi abençoado por Deus. Ele foi um homem temente com relacionamento com nosso Deus. Que nós possamos valorizar as bênçãos que Deus nos dá, que nós possamos ser gratos pelas bênçãos que Ele nos concede. Não adianta termos o brilho, o importante é termos o Senhor, o brilho do Senhor, porque é o Senhor que abre os nossos caminhos, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos faz pessoas notáveis aqui nesta terra. Que possamos deixar um legado assim como Pérez deixou, que possamos ser lembrados pelas pessoas como homens e mulheres de Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem alguma dúvida ou sugestão, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.